Bom dia, estamos iniciando mais uma videoaula da disciplina de fitossanidade, em que o assunto de hoje é descrição e biologia dos insetos, continuando das aulas anteriores, mas a gente vai falar sobre as peças bucais. Essa figura dá para observar as peças bucais, as partes das peças bucais dos insetos. Então vamos lá, vamos entender um pouco. O lábio superior, que ele é o LS, é esse daqui, lábio superior ou lábio, em que esse lábio superior ele tem como proteção e manutenção dos alimentos. Vamos ver agora as mandíbulas. Onde é que ficam as mandíbulas? As mandíbulas são essas aqui. Essas mandíbulas são trituradoras, cortadoras, além de defesa para o inseto. As maxilas, como vocês podem ver aqui, as maxilas, ela tem a função táctil, elas têm a função táctil gustativa ou mastigadora. Já o lábio inferior ou lábio, que é esse daqui embaixo, ele tem a função táctil e retenção do alimento. A epifaringe aqui em cima, qual a função dela, gente? Função gustativa, e a hipofaringe ela tem uma função também gustativa e táctil. Então, essas aqui são as peças bucais dos insetos, ok? Em relação à classificação dos aparelhos bucais, os insetos eles têm vários aparelhos bucais diferentes. Vai depender da ordem, vai depender do inseto, da família. Então, a gente começa aqui com o aparelho bucal mastigador. O aparelho bucal mastigador, ele apresenta todas as 8 peças bucais, como vocês podem ver aqui. Algumas peças podem ser modificadas, mas isso não afeta as suas funções, ou seja, a trituração. Então, ele tem um lábio superior, que é esse, uma hipofaringe, que a gente nessa figura não está mostrando, duas mandíbulas, duas maxilas, um lábio inferior e a hipofaringe. Então, o aparelho bucal mastigador tem esses itens. Continuando sobre o aparelho bucal mastigador, aqui é a visão frontal da cabeça e peças bucais dissecadas de um adulto da tesourinha. Para quem não sabe, aqui é o inseto tesourinha, eu vou falar um pouco mais na frente sobre ele. E aqui mostra a parte, a frente da cabeça desse inseto, dessa tesourinha e as partes bucais. Então, as mandíbulas cortam e trituram o alimento e podem ser utilizadas para defesa, por isso que tem um aparelho bucal mastigador. Em geral, elas têm uma borda apical, cortante, de modo que a área molar mais basal tritura o alimento. Elas podem ser muito duras e, portanto, muitos cupins e besouros, eles não têm uma dificuldade alguma, não tem dificuldade alguma para perfurar através de chapas feitas de metais comuns, tais como cobre, chumbo, estanho e zinco. Então, os cupins, que também tem um aparelho bucal mastigador, eles não têm problema para triturar exatamente por conta dessas mandíbulas. A tesourinha, vamos falar um pouco sobre ela. Essa tesourinha aqui, ela é um inimigo natural da larva Spodoptera frugiperda, que é uma lagarta, chamada de cartucho, lagarta do cartucho do milho, muito conhecida, que causa muita devastação no milho, que vem se destacando nos últimos anos com resultados promissores e que vem incentivando várias instituições de pesquisas para poder desenvolver pesquisas e desenvolver trabalhos para comprovar a sua eficiência sobre inseto praga, esse inseto praga. Então, o que acontece? Essa tesourinha, ela é um inimigo natural da lagarta Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho. Então, ela acaba predando, matando essa lagarta. É muito bom utilizá-la como controle biológico. Vou falar aqui os principais insetos, as principais ordens que tem o aparelho bucal mastigador. No caso, tem a Hymenoptera, que é a ordem das formigas, Orthoptera, ordem dos gafanhotos, que tem também o aparelho bucal mastigador, Mantodea, que é o louva-a-Deus, as joaninhas, que tem o Coleóptero, como também os besouros, você vê bem aqui, bem protuberante as mandíbulas, Lepidoptera, no caso, as lagartas, né, que elas saem comendo as folhas, triturando com o aparelho bucal mastigador,
e aqui também outro besouro da ordem Coleóptera. Então, com frequência, as estruturas envolvidas com a alimentação são características de todos os membros de um gênero, família ou ordem de insetos, de tal forma que o conhecimento das peças bucais é útil, muito útil para a gente classificar e identificar a taxonomia e para generalizações ecológicas. Então, é muito importante para a gente conhecer e fazer a caixa entomológica e conhecer os insetos. Em geral, a estrutura das peças bucais ela é classificada de acordo com o método de alimentação. Porém, as mandíbulas e outros componentes podem funcionar em combates defensivos ou até mesmo nas disputas sexuais entre machos, como, por exemplo, as grandes mandíbulas de certos besouros machos, tá ok? Então, além da função desse aparelho mastigador, que é de triturar os alimentos, ele também tem como combate defensivo, né, para a defesa do inseto. Aqui é só para mostrar realmente de pertinho os aparelhos bucais do gafanhoto, como por exemplo, aqui as maxilas, e aqui o aparelho bucal da formiga, que também é o tipo mastigador. Então, as peças bucais dos insetos, elas se diversificaram em diferentes ordens, de modo que os métodos de alimentação, incluindo lamber, aspirar, morder ou perfurar, podem estar combinados com sugar e filtrar, além do modo básico de mastigar. Então, aqui são exemplos de insetos que têm um aparelho bucal mastigador. Continuando com os aparelhos bucais, a gente vai falar agora sobre o aparelho bucal sugador. Então, com a evolução, surgiram os insetos sugadores, havendo assim uma modificação das peças bucais. É também chamado de picador sugador, esse aparelho bucal, apresenta as peças bucais modificadas em estiletes, e a sucção do alimento é função das mandíbulas epifaringe e hipofaringe. As maxilas que possuem extremidades serreadas, ela também tem a função de perfurar. De acordo com o número de estiletes abrigados pelo lábio, tem-se os subtipos. Então, vamos ver. Como eu já disse, pode ser também chamado de sugador labial ou picador sugador. Os insetos sugadores são exemplos disso. Vamos lá para os 4 subtipos, de acordo com o número de estiletes. Tem hexaqueta, como o nome já diz, 6 hexa, né, 6 estiletes, que a gente pode dar exemplo de pernilongos, mutucas e borrachudos. Ele tem 6 estiletes para poder sugar. Tem também os tetraquetas, que a gente pode dar exemplo de cigarras, percevejos, pulgões, cochonilhas e mosca branca. São 4 estiletes. Então, vou ver aqui, ó, cigarra, percevejos, no caso aqui, cochonilhas e pulgões, né? Outro exemplo que a gente pode ver, triqueta, são 3 estiletes, e exemplos deles, tripes, o inseto tripes, o inseto sugador, todos eles, né? Pulgas e piolhos hematófagos, que sugam sangue. Também são exemplos de insetos que têm um aparelho picador-sugador ou picador ou sugador labial. Tem também diqueta, como o nome já diz, 2 diqueta, 2 estiletes, da ordem Diptera, em que a ordem Diptera a gente vai ver as moscas. Dando exemplo aqui, mosca doméstica e a mosca dos estábulos. Então, aqui são alguns insetos, alguns exemplos do aparelho bucal sugador labial. Estamos finalizando mais uma videoaula. Tem também outra videoaula que eu fiz para a gente terminar o assunto das peças bucais. E até então o nosso próximo encontro. Bom dia a todos, bons estudos!